Olá! Meu grupo vai falar sobre o conceito de ponte estaiada e falar um pouco das estruturas presentes e como é realizado os passos para a execução desse tipo de ponte. A ponte estaiada, também chamada de ponte atirantada, é um tipo de ponte suspensa por cabos de sustentação, que são os estais. Ela é constituída também de um ou mais mastros, e é desse mastro que partem os cabos até se fixarem no tabuleiro da ponte. O tabuleiro é a laje da ponte por onde passam os veículos e os pedestres. Cada um desses estais pegam parte do peso que vem das vigas de sustentação do tabuleiro e distribuem a carga para o mastro principal. Em seguida, o mastro principal descarrega o peso dos pilares até chegar na fundação, que distribui toda essa carga para o solo. As fundações da ponte são as estacas que perfuram o solo, e quem unifica essas estruturas é o bloco de coroamento, enquanto que os pilares são fixados logo em cima desse bloco. É justamente por conta da existência desses estais que se consegue aumentar muito a distância do vão, e isso beneficia a navegabilidade. A passagem de embarcações é mais facilitada, reduzindo as chances de acidente. Além disso, o vão a ser vencido afeta diretamente a altura necessária para o mastro, ou seja, quanto maior o vão, maior a altura do mastro. Etapas para a construção da ponte estaiada. O planejamento para a construção de uma ponte é muito grande e envolve coisas como as escolhas dos materiais e de onde eles virão, a definição da equipe que vai construir. E uma obra como essa envolve também a aprovação de diversos órgãos ambientais, mobilização e implantação do canteiro de obras. A primeira etapa da execução é a mobilização do canteiro de obras, onde se define, por exemplo, a localização da central doçadora de concreto para a produção das peças pré-moldadas, como as vigas e os pilares, além da localização do pátio de fabricação das grandes estacas, que são esses tubos metálicos. Logo depois, esses pré-moldados e tubos são transportados para o meio-rio. No caso dos tubos, eles são fixados no solo. Sondagens. A primeira etapa é a da sondagem, que consiste basicamente na análise do solo em questão, para saber qual tipo de fundação é a mais adequada a utilizar, qual o melhor alcance da profundidade para as estacas e a quantidade e o posicionamento das estacas. Com um maquinário específico, se penetra no solo e se coletam amostras, em que são analisadas, por exemplo, a capacidade de carga ou resistência dos solos em várias profundidades. As sondagens são feitas tanto em solo quanto em água, e em água já se tem o auxílio de balsas. A etapa seguinte são as fundações, que podem ser tanto diretas como indiretas. No caso das diretas, também chamadas de rasas, são aquelas que são feitas no próprio local de fundação, e as fundações indiretas são sempre profundas, realizadas com auxílio de um equipamento de escavação, que é o exemplo das estacas. Na execução das pontes, são realizados os diferentes tipos e métodos de fundação, executados dentro e fora da água. Em água, os grandes tubos metálicos são transportados pelas balsas e posicionados verticalmente para serem içados no solo. Após isso, é realizada a retirada de água que se infiltrou no tubo por meio do bombeamento. Por conta da pressão elevada do rio, a lama betonítica é lançada no interior do tubo, evitando assim a entrada da água. E por fim, se utiliza equipamentos para fazer uma cravação por dentro do tubo, atravessando o limite da camisa metálica, cerca de 20 a 30 metros na camada de rocha ou solo. Depois que fez a retirada do material por dentro do tubo, vem a concretagem e a armadura. Com a armadura posicionada no interior do tubo, o concreto é lançado pelo caminhão-bomba. Então a estaca é composta basicamente pela camisa metálica, protegendo externamente o concreto armado, o qual exerce realmente a função estrutural da ponte. Trecho corrente. Após ter ensaiado todas as estacas do trecho corrente, o bloco de coroamento pré-moldado de concreto armado é transportado pela balsa e é fixado em cima das estacas. O bloco de coroamento
É dimensionado para se posicionar em cima de duas ou mais estacas e tem a função de distribuir as cargas que vêm de maneira uniforme dos pilares para cada estaca. Logo acima do bloco de coroamento vem a construção do pilar. Esse é feito no próprio local de execução da ponte. Depois de pronto, em cima do pilar é posicionado uma pré-armação de viga transversal, com a ajuda do guindaste. Ela é concretada em seguida. Logo acima da viga transversal vem as vigas longarinas, que são vigas bem maiores em comprimento. Essas vigas são pré-fabricadas e posicionadas com a ajuda da chamada treliça lançadeira, que se estende por todo o comprimento da ponte. As vigas transversais são destinadas a regular a distribuição de cargas nas longarinas, enquanto as longarinas recebem as cargas provenientes do tabuleiro e transmitem para as transversais. Para o próximo passo, as pré-lajes do trecho corrente são posicionadas nas vigas, junto ao tabuleiro corrente, passando pelo processo de concretagem em seguida. Trecho estaiado. Agora falaremos sobre o trecho estaiado. Antes de iniciar a construção do mastro principal, é posicionado o bloco de coroamento acima de muitas estacas, que nesse caso é o maior bloco de todos pelo fato dos pilares serem bastante robustos. O primeiro nível dos pilares é feito no local com a ajuda das balsas e guindastes, e acima desses pilares é construída a laje de disparo do apoio central. Com a conclusão da laje, o mastro principal e o apoio central são o próximo passo, sendo o apoio central o topo onde se comporta a câmara de estais. Outra etapa é o posicionamento das aduelas, que são estruturas de concreto pré-fabricados com o interior reforçado com ferragem estrutural. Elas são instaladas individualmente e são içadas de maneira sucessiva com o auxílio dos guindastes. A ligação das aduelas se dá através de encaixes entre as peças, assim como pela aplicação de uma cola específica nas faces de contato, e realizando uma proteção horizontal entre as peças de maneira a mantê-las unidas. Estaiamento. Os estais são compostos basicamente por elementos de tensionamento, sistemas de ancoragem e sistemas de proteção. Os elementos de tensionamento de uma ponte estaiada são responsáveis pela suspensão das cargas do tabuleiro até os mastros. Estes elementos podem ser formados por um conjunto de barras ou cordoalhas que formam os estais. As cordoalhas são compostas por um feixe de fios que são dispostos circundando um núcleo central em uma ou mais camadas. A cordoalha mais usual em estais é a de 7 fios. Já na solução com barras rígidas, ao invés de fios, os estais podem ser compostos por barras únicas ou diversas barras paralelas entre si. Os sistemas de ancoragem devem ser capazes de realizar ajustes ao longo da execução da ponte, com o intuito de manter as tensões e o nivelamento dos estais e tabuleiro e também de permitir uma manutenção e troca dos estais. Tendo em vista essa capacidade de realizar ajustes nos sistemas de ancoragem, pode-se obter um isoalongamento dos estais, evitando que um menos alongado receba mais carga que outro mais alongado, garantindo assim um melhor funcionamento do conjunto. Já em relação aos sistemas de proteção, pode-se dizer que a proteção mais largamente utilizada nos estais são tubos de polietileno, de elevada resistência mecânica, resistentes à ação de raios ultravioleta, com a função de proteger o aço contra a corrosão e efeitos do tempo. Outra proteção muito utilizada é o tubo anti-vandalismo, que consiste em um tubo de aço de elevada resistência, utilizado até uma altura suficiente para que os estais não sofram com a ação dos vândalos. Partindo para a execução, os estais são fixados na câmara de estais localizada no apoio central. Eles partem do apoio central e são presos por olhais de içamento no trecho base. E quando os olhais estiverem nos lugares fixos, os guindastes soltam os trechos base. Os cabos são fixados uniformemente em ambos os lados do trecho para equilibrar o peso, distribuídos assim de forma igual, paralelos. Além disso, os estais são fixados e distribuídos a iguais distâncias entre si.
Conforme ocorre o avanço do posicionamento das aduelas, o processo de estaiamento também é continuado, até completar o tamanho do vão que se deseja chegar.